Santo de Deus. Assim como Pentecoste, Senhor, dons, unção, capacitação, mais em Ti. Mais em Ti. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós armamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Na mesa, Ele nos observa, sabe que esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os
perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. As minhas vestes estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Aleluia, mais forte ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero que você me ajude a profetizar nessa hora. Deus está levantando profetas no meio do seu povo. Deus não está levantando um profeta, Ele está levantando uma igreja profética. Nós vamos varar a madrugada. E nós sabemos que a madrugada é um lugar onde o espírito de morte visita as pessoas, onde o espírito de depressão visita pessoas, onde pessoas são atormentadas por espíritos malignos. Mas nós vamos estar online durante toda a madrugada. E eu quero que você me ajude a profetizar dizendo, para que essas pessoas sejam atraídas até esta ministração e sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Levante a sua voz, levante as suas mãos. Se você lembra de alguém que precisa ser tocado pelo Senhor nessa hora, profetiza. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que pessoas conhecerão o Senhor Jesus nessa madrugada. Pessoas serão atraídas pelo Senhor nessa madrugada. Aonde quer que elas estejam, o que quer que elas estejam fazendo, nós vamos chegar até casas, até lugares, até ruas, onde não tem como chegar como igreja, mas a internet vai chegar, a nossa voz vai chegar, a presença do Espírito Santo de Deus vai chegar através dessa igreja. Homens e mulheres serão salvos da morte nessa madrugada. Homens e mulheres desistirão de tirar a sua própria vida nessa
madrugada. Homens e mulheres serão libertos das drogas nessa madrugada. Homens e mulheres serão restaurados nessa madrugada. Casamentos serão salvos nessa madrugada. Homens e mulheres serão curados nessa madrugada. Homens e mulheres, crianças e jovens serão curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus nessa madrugada. Ora aí, profetiza aí, continua declarando. Espírito Santo de Deus, traz a memória. Espírito Santo de Deus, traz a memória de cada um que está aqui. Homens e mulheres que precisam ser tocados pelo Senhor, parentes, amigos que precisam ser encontrados pelo Senhor nesse tempo. Traz a memória. Nós apresentamos ao Senhor, nós apresentamos cada um, cada amigo, cada parente, cada homem, cada mulher que precisa do Senhor. Nós estamos aqui pela tua presença, porque nós sabemos que a tua presença pode salvar essas pessoas, pode curar essas pessoas, pode libertar essas pessoas. Nós nos colocamos no lugar delas, clamamos por ela, clamamos por salvação, clamamos por libertação, clamamos, Senhor, nessa noite, nessa madrugada, nessas 24 horas, nós clamamos pelos perdidos. Eles encontrarão Jesus, eles serão achados. Pede ao Senhor, fala: Senhor, usa-me, usa essa igreja, usa o canal da internet, usa, Senhor, usa a nossa voz, para que homens e mulheres possam ser encontrados pelo Senhor durante todo esse tempo, durante essas 24 horas, que nós estejamos aqui na sua presença, mas que a sua presença também chega aonde nós não conseguimos chegar. Nós profetizamos paz, saúde, libertação, salvação, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você quiser, aplaude ao Senhor mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tu és real, Senhor, Tu és real neste lugar. Pode estar sentado por um instante. Quero dizer para você que o Senhor já tem falado conosco. Eu sei que Ele tem falado com você também. É só o início daquilo que Deus quer fazer. Antes de começar a primeira ministração da palavra, eu quero te dizer algumas coisas. O Senhor, quando nós começamos a programar o PAC, quando o Senhor começou a confirmar no nosso coração que era hora de repetir isso, o tema que veio na minha mente foi: filhos maduros, se apresentem os filhos maduros. Essa foi a frase que o Espírito Santo me deu. E eu perguntei muitas vezes para o Senhor: o que isso significa? Que se apresentem os filhos maduros. O que isso significa, Senhor? E por muitos dias eu fiquei com isso na minha cabeça, e a única coisa que vinha quando eu pensava do PAC, quando eu orava pelo PAC, era que se apresente os filhos maduros. E um dia Deus falou comigo, Deus me levou a lembrar de Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus falou comigo: você precisa, como igreja, voltar a ensinar caminho, verdade e vida. E aí, por várias situações, Deus foi confirmando. E o que nós vamos fazer aqui nos primeiros turnos do PAC é fazer esse caminho, de caminho, verdade e vida. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos e para os homens que estavam ao redor dele, Ele estava fazendo um apontamento para o tabernáculo. Ele estava dizendo que no final, tudo se consumia nele. Ele era tudo. Ele era o caminho, o átrio, Ele era a verdade, o santo lugar, e Ele era a vida, o santo dos santos. Porque era assim que era conhecido esses 3 lugares dentro do tabernáculo. Ele estava dizendo para eles: olha, eu sou tudo isso. Tudo que vocês constroem no tabernáculo, eu sou isso tudo. Só que muitas das vezes nós minimizamos e trazemos pouca significância a essa palavra. Então nós queremos, se o Espírito Santo de Deus permitir, se for essa a direção do Espírito Santo de Deus durante toda essa noite, nós queremos construir isso com você durante as palavras. Falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você entenda que você não sabe, eu também não sei. Deus quer revelar algo para a gente nesse dia. Deus não quer chover no molhado com você.
Deus quer te trazer algo novo. Você precisa estar aberto a algo novo de Deus. Eu não sei o que a pastora Carla vai ministrar. Eu não sei do que os pastores vão ministrar. Eu só dei o tema para eles e pedi para eles desenvolverem. Mas eu sei que Deus tem algo novo para a gente. Deus tem igual nós sentamos e cantamos, acabamos de cantar, que Ele está à mesa. E na mesa, nós pedimos para Ele tomar o lugar dele, lugar de honra. Na mesa, os nossos olhos se abrem. E a minha oração é que os teus olhos se abram nessas 24 horas, nesse dia inteiro. Amém? Em nome de Jesus. Só reforçando, talvez você chegou um pouco depois da abertura, nós vamos ter turnos de 2 horas. Então a cada 2 horas, né, na dependência do Espírito Santo de Deus, nós já oramos aqui, entregamos tudo para Ele, Ele é o dono de tudo. Mas nossa programação é essa: a cada 2 horas nós temos um intervalo, e esse intervalo vai ser para um cafezinho, vai ser para banheiro, para água, vai ter intervalos menores, intervalos maiores, dependendo dos horários, isso já programando para que você possa esticar as pernas, para que você possa sair e despertar. Essa é a nossa programação. Então assim, fique pelo menos um turno inteiro. Ah, pastor, eu não vou ficar a madrugada toda. Você é livre, amém? Somos livres, amém ou não amém? Eu quero ficar as 24 horas, amém. Eu não quero ficar, amém. Eu posso ficar, amém. Eu não posso ficar, também amém. Fique o quanto você quiser, o quanto você acha que deve, o quanto você acha que o seu Deus merece, não sei, você avalia aí. Mas eu só te peço para você ficar nesses períodos, porque evita o movimento. A gente vai estar lidando com guerras espirituais muito fortes, de distração, de sono, de cansaço, e você não deixa de perder uma porção do que Deus tem para você, amém? Pelo menos você sai com uma porção inteira. Então tente fazer isso, tente nos ajudar nisso, tente se ajudar nisso, para que você possa experimentar de tudo que o Senhor tem nessas 24 horas, em nome de Jesus, amém? Quero chamar a pastora Carla, primeira palavra dessa noite. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora Carla? Pastora mais linda que eu conheço. Mas ele quer que você pregue o lado contrário, mas tudo bem. A pastora Carla vai introduzir esse assunto, esse primeiro ponto que a gente colocou aqui, e que você possa receber. Talvez você está precisando entender o que é o átrio, o que é o caminho, e talvez essa palavra pode destravar algo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da nossa igreja local, os irmãos de fora, amém? Sejam todos muito bem-vindos. É um tempo precioso para nós estarmos juntos, e nós estamos começando, só começando, amém? Você está animado? Você está preparado? Você sabe como é que você vai sair daqui? Não, não sabemos, mas eu sei que Deus vai fazer algo muito maravilhoso na nossa vida, porque Ele é fiel, porque Ele conhece a expectativa do nosso coração, amém? Tem expectativa aí de Deus, de receber de Deus mais nesse dia? Glória a Deus por isso. Bom, o desafio de trazer essa primeira mensagem, introduzir esse tema, e eu louvo a Deus porque o Bispo Paulo já explicou, né, já deu uma clareada para a gente, o que Deus colocou no coração dele, o que Deus quer fazer ao longo desse pacto. Então esteja com o seu coração aberto, em nome de Jesus, amém? Então o tema da mensagem tem a ver com o que o Bispo falou: tem um caminho para Deus. Amém? Tem um caminho para a gente acessar o coração de Deus. Às vezes parece que é meio complicado, meio complexo, mas a palavra de Deus, ela vai trazendo para nós revelações de como chegar no coração de Deus. E o mais importante de tudo é a gente saber que esse caminho já foi aberto, esse caminho já foi preparado, já foi designado pelo nosso Senhor Jesus, e nós temos livre acesso ao nosso Deus, sim ou não? Amém? Você tem livre acesso
conheço a Deus, levante sua mão e diga: eu tenho livre acesso ao nosso Deus. Mas isso não significa que não tem um caminho. Tem um caminho. Amém? E eu quero começar explicando um pouquinho para você como que isso se dá. A gente às vezes tem um pouco de resistência de entender essa parte, né, até da religião judaica no Antigo Testamento, como que Deus foi dando ao seu povo instruções de como se relacionar com Ele. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Tudo que está escrito no Antigo Testamento é uma sombra, é uma imagem, é algo material para você entender uma realidade espiritual. Amém? Tudo que é material é reflexo do espiritual. Então o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir nada mais é do que uma reprodução material, natural do que existe no mundo espiritual. A realidade do reino de Deus. Amém? Então a gente vai entender melhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25, Êxodo 25, versículo 8, diz para mim e para você qual é a intenção do coração de Deus. O que Deus queria quando pensou em construir um tabernáculo no meio do deserto. E diz assim a palavra: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Amém? Deus sempre teve no coração o desejo de habitar conosco, de habitar com o homem. A palavra tabernáculo quer dizer morada, quer dizer habitação. Então Deus nunca teve interesse que você apenas o visitasse, ou você experimentasse alguns momentos da sua glória, da sua presença, mas Ele deseja que a gente desfrute plenamente da sua habitação, um lugar onde nós possamos estar com Deus como numa morada, como numa casa. Você entende? Deus quer morar com você, meu querido. Deus quer morar comigo hoje e eternamente. Então um povo que estava cativo no Egito, Deus libertou e disse: eu preparei uma terra para vocês viverem. Mas entre o cativeiro e a terra prometida, tinha um deserto no caminho. Mas Deus queria habitar no meio daquele povo. Deus queria estar perto deles o todo o tempo. E por isso Ele pediu que fosse construído uma casa, uma tenda, um tabernáculo, para que Ele pudesse se comunicar e estar perto do seu povo. Isso mostra, querido, como Deus que reina sobre o céu, Deus que está entronizado com a sua glória, Ele está preocupado em construir algo tão simples, tão natural, tão humano, porque Ele quer estar perto de nós. Você já entendeu isso na sua vida? Que Deus, Ele quer estar com você, Ele quer habitar em você, Ele quer fazer parte da sua vida. Nós precisamos entender isso. Mas vamos lá, o que é esse tabernáculo? Não sei se você já percebeu, mas Deus, Ele tem uma natureza trina. E parece que tudo aquilo que Ele faz, que Ele constrói, também tem uma natureza trina. Por exemplo, Deus fez a gente corpo, alma e espírito. Temos uma natureza trina, não é verdade? A trindade são 3 formas de manifestar Deus: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim ou não? É trino. O tabernáculo que Deus mandou construir também era dividido em 3 partes: o pátio ou o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar.
Então entenda uma coisa, Deus é organizado, nós precisamos entender o processo, o caminho para a gente chegar na plenitude de Deus na nossa vida. Então a gente precisa entender, querido, que o tabernáculo físico, ele representa também o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pátio, ele é o santo lugar, ele é o santíssimo lugar também, amém? O corpo, a alma e o espírito. Então, isso Paulo disse corretamente aqui, já falou para nós que ele declarou em João capítulo 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Cada uma dessas partes representam uma parte do tabernáculo. E ele disse mais: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, a gente precisa passar. A gente precisa percorrer um caminho para a gente conhecer de verdade esse Deus que a gente declara, que a gente fala o nome, que a gente invoca, mas nós precisamos conhecer o nosso Deus na sua plenitude. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre o pátio. O que é o pátio? Se você pensar no pátio, dentro desse tabernáculo, como corpo, alma e espírito, você vai associar o pátio ao corpo. Vamos entender que o pátio é como o corpo de Cristo. É a parte mais acessível. É o lugar onde qualquer pessoa pode entrar. Você sabia disso? Imagina uma casa. Imagina que você está conhecendo um amigo novo, que você está começando agora um relacionamento com alguém e você precisa conhecer essa pessoa melhor. Normalmente a gente convida para conhecer a nossa casa. Então imagina a casa do seu amigo dividida em 3 partes. Um pátio, uma sala de comunhão e um quarto. Nós diríamos que o pátio é aquela entrada da casa, é a varanda da casa ou a antessala da casa. Quando a gente começa a conhecer alguém, a gente não leva uma pessoa que a gente não tem intimidade direto para o quarto, sim ou não? Não. Primeiro a gente deixa entrar no quintal, na varanda. Aí quando tem um pouquinho mais de intimidade, vão tomar um cafezinho lá dentro comigo, né? Aí a gente põe a mesa na sala, onde a gente pode se relacionar melhor. E para chegar a conhecer o quarto, é para quem tem mais intimidade com a gente, não é verdade? Não sei se é assim com você, mas deveria. Fica a dica, né? O quarto é o lugar mais íntimo que nós temos. E Deus também tem um lugar íntimo que só acessa no coração dele quem é amigo dele de verdade. A Bíblia diz que Deus só revela os planos, os desejos do coração dele a quem tem intimidade com ele, quem o conhece. Amém? Você quer chegar nesse lugar em Deus? Você está buscando esse lugar de intimidade no Santo dos Santos? É onde Deus quer levar você, cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Bom, no livro de Êxodo, no capítulo 27, se você quiser anotar, você que está anotando, no capítulo 27, Deus dá a Moisés as instruções para construir, né, o átrio e os elementos que compõem esse átrio, o que tinha nesse pátio. E lá no capítulo 38 de Êxodo, é que de fato esse pátio vai ser construído. Então o que tinha nesse lugar? Tinha uma entrada, tinha uma porta. O átrio, na verdade, não fazia parte do tabernáculo. O tabernáculo é aquela parte coberta com tendas. Você consegue ligar isso? Já viu alguma imagem? Você já viu filme? Você já viu série na televisão mostrando o tabernáculo no deserto? O tabernáculo em si é a parte coberta. O átrio é a parte descoberta, toda cercada de cortinas, fechado, mas ela tinha uma entrada.
E após essa entrada, tinha 2 elementos importantíssimos nesse pátio, que era o altar e a bacia de água, bacia de bronze, com água pura para lavagem, para purificação. Então, estou só descrevendo para você um pouquinho o que está escrito no livro de Êxodo. E o que eu quero compartilhar é o que o Senhor foi gerando no meu coração, estudando, lendo um pouco mais a fundo sobre esses elementos. Amém? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que para acessar a Deus tem uma entrada, tem uma porta. É preciso passar por uma porta. Ninguém começa a acessar Deus, conhecer a Deus, sem passar por uma porta. Jesus disse, em João 10, que Ele é a porta. Quem passa por Ele encontra pastagem, encontra salvação, tem que passar por Ele. Mas o que é interessante a gente ver no texto, se você quiser ler depois, lá no capítulo 27, vai dizer que essa porta, ela não era de fato uma porta, mas uma cortina. Ele chama de reposteiro. Você já viu casas que entre um cômodo e outro, ao invés de ter uma porta de ligação, tem uma cortina? Tem o batente da porta e a cortina que separa um cômodo do outro. A entrada do pátio era uma cortina. Ou seja, é uma passagem, é um primeiro passo que não é difícil de ser feito. Não é uma porta trancada, com segredo, com uma chave, com algo difícil, com uma tranca, que você não consegue acessar. Aquilo que Deus quer fazer com o homem, querido, já está aberto. A porta já está aberta. A porta é acessível para quem quiser entrar. Você já entrou por ela? Você já passou por essa cortina do pátio? É algo simples. Basta ouvir as palavras de Jesus. Jesus disse que Ele é o bom pastor. Jesus disse que Ele é manso e humilde de coração, que Ele veio para tirar os fardos pesados. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele é o bom pastor que guia as ovelhas. Querido, o evangelho é tão mais simples do que a gente pensa. Só que tem muitas pessoas do lado de fora dessa cortina, achando que é muito difícil viver isso, fazer parte dessa realidade. Outros acham que não é para eles, que é algo exclusivo para pessoas muito elevadas, pessoas especiais, pessoas muito santas, escolhidos a dedo por Deus. Mas o que Deus diz é que o povo no deserto, ele podia passar pela porta do átrio, eles podiam acessar o pátio. O pátio era o lugar onde a congregação se reunia, onde as pessoas podiam estar juntas. Querido, o pátio me faz lembrar, me faz pensar na igreja, quando nós podemos estar juntos, reunidos, para buscar a presença do Senhor. É como a gente estivesse reunido naquele pátio, no lugar onde todos podem estar juntos, buscando a presença de Deus. É onde o corpo de Cristo se reúne. Você entende isso? Você consegue entender o que eu estou te falando? Amém? Agora, para quem era sacerdote, para aqueles que iam ministrar ao Senhor, tinha que fazer algumas coisas diferentes. O sacerdote, para entrar no pátio, ele tinha que se lavar. Ele tinha que colocar vestes sacerdotais, não era com qualquer roupa que ele entrava, porque ele era um ministro, ele era um sacerdote do Senhor. Depois você vai entender por que eu estou dizendo isso para você. E o sacerdote, ele entrava no pátio primeiramente para imolar um animal, para sacrificar um animal. Ele tinha uma função, ele tinha uma tarefa, ele tinha uma posição diferenciada. Você entende? O Senhor está levando a sua igreja a entender o seu sacerdócio. O Senhor está fazendo cair os nossos paradigmas, a nossa religiosidade,
que pensa que sacerdote é só aquele que sobe aqui no púlpito, na plataforma da igreja para ministrar. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdócio real, somos escolhidos por Jesus para ministrar ao Senhor a sua igreja, amém? Essa é a maturidade que Deus quer levar a gente a viver, como filhos e como servos do Senhor, amém? Agora, o que tinha dentro desse pátio? Afinal de contas, o que se fazia lá? Querido, o altar era o elemento mais importante do pátio. E eu quero te dizer nessa noite, que não tem como você entrar no santo lugar, ou no santo dos santos, o lugar onde a glória de Deus se manifesta, sem antes passar pelo altar. E aí, tem muita distorção sobre essa questão do altar. Muita gente fala que aqui é o altar, onde o pastor prega é o altar, não é verdade? Eu discordo, aqui não é o altar. Aqui se torna o altar quando você sai do seu lugar, quando você se dirige a Deus, na sua entrega, na sua adoração, no seu sacrifício, no seu amor a Jesus, e você vem se apresentar a Ele, aí se torna um altar, amém? Não confunda púlpito com altar, é muito diferente. E o que tinha nesse altar, que o Senhor falou tanto ao meu coração? Se você for olhar a descrição desse elemento, ele era uma peça quadrada, de madeira de acácia, revestido todo de bronze, com 4 chifres. Imagina, gente, uma caixa, como se fosse uma churrasqueira, né? De madeira, com uma grelha, né? Para ser colocado o animal, para ser sacrificado. Mas na ponta desse altar, em cada ponta tinha um chifre. Isso mesmo, um chifre. E esse altar, ele era todo oco. O Senhor disse, eu não quero que seja de madeira maciça, tem que ser oco, tem que ser leve, tem que ser fácil de carregar para qualquer lugar. Olha que coisa interessante. Primeira coisa, quando Deus fala que tem que ser oco, eu entendo que Ele quer algo que seja simples, vazio, leve, para que Ele possa manifestar a vida dele, o poder dele, a glória dele. No Novo Testamento, querido, na nossa vida com Cristo, o altar é o nosso coração. Não existe mais esse altar físico, mas o teu coração é um altar ao Senhor. E eu quero dizer algo para você. Seu coração precisa se apresentar oco diante do Senhor. Quando o nosso coração está muito cheio de sentimentos, de desejos, de problemas, de tensões, corações sobrecarregados, atrapalham o agir de Deus na nossa vida. A melhor forma da gente experimentar o poder e a glória de Deus na nossa vida é nos tornarmos ocos, vazios, nos esvaziar de tudo. Sabe por quê? Tudo que a gente tem dentro de nós não se compara a glória, o poder, a unção que o Senhor quer derramar na nossa vida. É melhor esvaziar, meu irmão. É melhor ser vazio, para que Deus possa ocupar esse lugar em nós. Jesus, quando esteve com João Batista deixou muito claro diante dele, né? Eu prefiro diminuir, que eu diminua e o Senhor cresça. Que cada vez mais eu seja menor, para que a glória de Cristo resplandeça em mim, amém? E por que do bronze, querido? Você vai perceber que no tabernáculo, 3 metais preciosos são usados nessa construção: o bronze, a prata e o ouro. E a gente sabe que o bronze, ele é o metal mais barato, de menos valor, sim ou não? Né? Então no átrio, a maioria dos elementos eram feitos de bronze. Porque o bronze representa julgamento. Guarda isso no seu coração.
O bronze representa julgamento de Deus contra o pecado. No santo lugar, o metal mais usado é a prata, porque a prata, ela representa purificação, santidade. Então, no santo lugar já tem que ter santidade. E no santo dos santos, o elemento principal é o ouro, o metal mais nobre, mais valioso, que representa a glória de Deus. Ah, querido, no átrio é o bronze. Átrio é o lugar da gente ser confrontado com os nossos pecados. Átrio é a primeira etapa do nosso encontro com Deus, quando a gente se sente tão pequeno, tão falho, tão pecador diante da glória e da grandeza do Senhor. O átrio é o lugar da gente se humilhar. O altar é um lugar de entrega e não de receber. Sabe, para a gente acessar a presença e a glória de Deus, a gente não deve chegar querendo receber. E muitas vezes, né, nós aprendemos dessa forma, que nós vamos à igreja para receber, que nós vamos ao culto para receber, que nós servimos, né, a Jesus porque nós vamos receber algo. Mas de verdade, querido, a gente precisa passar pelo altar e deixar no altar tudo aquilo que a gente pode oferecer ao Senhor. A nossa própria vida a gente deixa no altar. Jesus, quando foi crucificado ali na cruz, aquela imagem que você tem de Jesus preso naquele madeiro, aqueles pregos, o sangue derramado, nada mais é do que o altar onde Jesus foi crucificado, imolado, como um cordeiro santo, escolhido por Deus, o carneiro escolhido por Deus, para ser crucificado pelos nossos pecados. A cruz é o altar de Jesus. E sabe, queridos, a gente precisa passar pela cruz ou pelo altar todos os dias da nossa vida, a cada dia, a cada manhã. Eu quero ler já com você algo sobre isso, como que os sacerdotes ministravam. Mas e o chifre, pastor? O que tem esse chifre no altar? O chifre, ele era um elemento que Deus colocou para exercer misericórdia com o povo. Toda pessoa que se sentisse em perigo, ameaçada, ou porque fez alguma coisa errada, estava fugindo, né? Pode ter ferido alguém, podia ter feito mal a alguém, e se sentia aflito, em fuga, ou correndo risco de vida, eles podiam entrar por aquele pátio e tocar no chifre, como um sinal de misericórdia, de esperança, de refúgio, onde ninguém podia tocar naquela pessoa que estava segurando com a sua mão a ponta do altar, o chifre do altar. Altar também é lugar de refúgio. Tem pessoas, queridos, deixa eu dizer algo para você. Tem pessoas que ainda não entenderam o plano da salvação. Tem pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus completamente, mas elas podem tocar na ponta do altar, podem clamar misericórdia, podem encontrar nesse lugar um refúgio, uma esperança, um socorro no momento de aflição, porque Deus, Ele está aberto para todos. O Senhor quer salvar a todos. As portas da igreja precisam estar abertas para todos que precisam de socorro. Nós não vamos colocar nas portas das igrejas uma porta com trancas, né, Bispo Paulo? Mas se fosse possível, colocava só uma cortina. Quem quisesse entrar, podia entrar para receber e usufruir da graça do nosso Deus tão maravilhosa. É tão precioso, querido, a gente entender a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso e nós tantas vezes não somos. Não entendemos como que Deus trabalha para salvar o homem. Agora, para que tinha que ter esse sacrifício? Você sabe, o sacerdote, ele era o responsável pelo sacrifício.
Ele trazia um animal puro e sem defeito, tinha que ter o fogo, vou falar já disso, a lenha, colocar o animal em ordem sobre esse altar para ser queimado em holocausto. O principal sacrifício era o holocausto. E a gente pensa que o holocausto é algo que a gente faz obrigado. Não é. O holocausto é uma oferta voluntária para Deus. Quando você quer se achegar a Deus, querido, precisa ser algo realmente voluntário no seu coração. Precisa ser de todo o coração. Precisa ser com intenção, com verdade. E não porque tem uma forma, e não porque alguém mandou, e não porque alguém determinou que tem que ser assim. Mas o Senhor se agrada de um coração voluntário. Agora preste atenção, por que tem que ter sacrifício? O sacrifício era para que as pessoas fossem aceitas por Deus. Você entende? É tipo assim, eu estou querendo me aproximar de Deus. Eu quero estar perto de Deus. Mas antes de eu me achegar a Ele, eu preciso ser aceita por Ele. Ele precisa olhar para mim e me aceitar. E o que fazia Deus aceitar a aproximação de alguém era primeiro trazer uma oferta de sacrifício diante do altar. Ah, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos um tempo, como igreja, em que a gente fala muito assim, você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Aceita Jesus, pelo amor de Deus, né? Quem quer Jesus? Não é assim que a gente muitas vezes apela e a gente fala. Mas na verdade, nem a gente que tem que aceitar Jesus. É Ele que já nos aceitou pelo sacrifício dele na cruz. E o nosso papel, a nossa parte não é aceitar Jesus, é nos render a Jesus, é nos entregar. Eu me rendo, eu me entrego, eu me ofereço diante dele, porque eu entendi que ele morreu na cruz por mim, porque ele perdoou os meus pecados, porque o sangue dele foi derramado pela minha vida, pelos meus pecados. Você entende então por quê? E quando uma pessoa vem, ela entrega a vida dela a Jesus, é como se eu estivesse aceitando o sacrifício da cruz. Vamos mudar isso? Vamos valorizar mais o que Jesus fez por nós, sim ou não? As pessoas precisam de Jesus, não é Jesus que precisa delas. As pessoas precisam conhecer esse Deus. Então o sacrifício era para ser aceito, era para ter os pecados expiados, e era para entregar a Deus um aroma agradável na sua presença. Ah, querido, muitas vezes a gente fala, né, que a gente quer estar no Santo dos Santos, onde a glória me esconde, né, onde o poder de Deus está. Mas muitos de nós não temos a disposição de preparar algo agradável, um aroma agradável ao nosso Deus. Cultuar a Deus é servi-lo. Viver o cristianismo é adorá-lo, é oferecer todos os dias a vida diante dele. Amém? Você está disposto a isso? Você quer mesmo chegar nesse Santo dos Santos, onde só fumaça te esconde, onde é só você e ele e mais nada importa? É onde Deus quer que a gente chegue. Eu quero ler com você Levítico capítulo 6. Quero passar aqui para um outro momento que o Senhor está requerendo de nós. Você já sabe que você é um sacerdote do Senhor. O Senhor te escolheu não só para ser filho, mas para ser um sacerdote. No capítulo 6, versículo 8 em diante, até o 13, o Senhor vai dar instruções ainda sobre esse altar, como deveria ser feito. E aí ele diz: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até
pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Eu quero que você diga comigo: eu tenho uma responsabilidade com o meu altar. Amém? Se você é um sacerdote do Senhor, você tem responsabilidade com o altar. Querido, o altar é o homem que constrói. Foi assim no Antigo Testamento. A lenha é o homem que traz. A limpeza é o homem que faz. Mas o fogo, ele vem do Senhor. O fogo é santo. O fogo é o Espírito de Deus derramado sobre nós, sobre a nossa vida. Nada pode se comparar a esse fogo. Nenhum homem pode reproduzir esse fogo. Não pode manipular esse fogo. Mas tem uma parte que é sua e que é minha nesse serviço do altar. O que ele diz é que a gente tem que construir um altar. Para você ter uma vida com Deus, para você acessar lugares em Deus, você precisa ter o seu altar. Lembra, ele tem que ser oco. Ele tem que ser fácil, de fácil locomoção. Você pode levantar ele em qualquer lugar que você estiver. Não é uma idolatria, não é uma religiosidade, entende? Onde você estiver, ou no deserto, ou na bonança, ou nos dias bons, ou nos dias maus, você pode levantar o seu altar ao Senhor e sacrificar nele todos os dias. Agora, o fogo é o Senhor que te dá, e Ele já te deu. Ele já acendeu esse fogo em você. Você já tem a chama do Espírito Santo na sua vida, amém? Agora a responsabilidade, não deixar esse fogo apagar, é sua, é minha. E como que a gente não deixa o fogo apagar? Quem entende churrasco sabe disso. O que faz o fogo não apagar? É o que, gente? O que tem que botar no fogo para o fogo não apagar? Lenha, lenha. A lenha é comigo, a lenha é com vocês. Sabe o que é a lenha? A lenha é sua motivação, é a sua intensidade, é o seu fervor, é a sua busca, é a sua oração, é o seu clamor, é a sua adoração, Senhor, é o seu jejum, é a sua santidade, é lenha que alimenta o fogo de Deus em você. Não deixe esse fogo apagar. Querido, ninguém é responsável pela nossa vida espiritual. Cada um de nós somos responsáveis de como vivemos a nossa vida espiritual. Se o fogo apagou, misericórdia. É porque você não pôs lenha. É porque você não fez, como ele disse, a cada manhã tinha que trazer a lenha para alimentar o altar. O fogo do altar, tinha que limpar as cinzas. Queridos, sei você, mas principalmente nos dias que nós estamos vivendo, cada dia é matar um leão, cada dia é uma batalha, e muitas vezes nós não estamos cuidando devidamente do nosso altar. Nós estamos tão ocupados com tantas coisas, a gente não está nem olhando como está o fogo do altar. Se ele está forte, se ele está fraco, se ele está correndo risco de apagar. Porque o que mantém o fogo aceso é limpar ele diariamente.
todos os dias você precisa e eu preciso me colocar diante da presença de Deus para limpar as cinzas do meu coração. Cinza é impureza, cinza é resto, cinza é o que sobra, o que acumula na nossa vida e sufoca o fogo de Deus em nós. Você precisa limpar todos os dias o seu coração das cinzas. Você precisa todos os dias, querido, mesmo naqueles dias que você não tem vontade, mas você tem que arrumar lenha e colocar lenha no altar. Tem que alimentar esse fogo. Tem dia que a gente alimenta o fogo chorando, gemendo, com dor, doente, sim ou não? Mas alimenta o fogo, põe lenha lá. Nos dias bons é mais fácil pôr lenha, né? A gente adora, a gente fala em línguas, a gente ora, a gente busca, a gente glorifica, a gente agradece, tudo isso é lenha. Para que a chama na sua vida nunca se apague. Paulo recomendou: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Ele está falando desse fogo. Amém? Deixa Deus falar com você nessa noite. Como está o teu altar? Quando o povo de Deus voltou do cativeiro e a cidade de Jerusalém estava destruída, o templo destruído, Deus mandou um sacerdote, um homem chamado Esdras, um homem segundo o coração de Deus. E a primeira coisa que Esdras reconstruiu no lugar totalmente desolado, não tinha muro, não tinha casa, só tinha ruínas, mas a primeira coisa que Esdras reconstrói é um altar. Ah, pastora, mas seria mais bonito levantar o Santo dos Santos primeiro, as paredes do templo, ou os muros da cidade. Não. A primeira coisa a ser reconstruída na vida de alguém que ficou arruinado é o altar ao Senhor. Não, pastor, eu tenho que reconstruir primeiro o meu casamento. Eu tenho que salvar primeiro o meu filho que está perdido. Não, pastor, eu tenho que primeiro recuperar a minha vida financeira, que foi destruída, estou endividado. Eu digo para você, a primeira coisa que você tem que reconstruir na sua vida é o seu altar. Sem o altar você não faz mais nada. Sem o altar não tem culto a Deus. Sem o altar não tem o mover de Deus sobre a sua vida. Reconstrua o seu altar se você tem andado um tempo de dificuldade, derrota, de destruição. Cuida do altar primeiro. A partir do altar, Deus vai começar a reconstruir todas as demais áreas da sua vida. Não coloque as coisas fora de ordem. Deus é um Deus de princípios, isso não muda. Tem um caminho. Não inventa moda. Segue o caminho que Deus determinou. E você vai ter vitória na sua caminhada. E eu quero que você entenda algo. Altar é lugar de perdão. Através do sangue de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Acessamos o coração de Deus. E Ele passa a fazer de nós um santuário da sua presença. Sabe, querido, você tem que receber no seu coração a revelação do que Jesus representa na sua vida. Ele é o caminho. Ele não te chamou para ser membro de igreja. Entenda o que eu estou te falando. A salvação não está em ser membro de igreja. Não está em ter uma religião cristã. A tua salvação está no sacrifício que Jesus fez por você. Te salvou dos seus pecados. Não queira desfrutar daquilo que Jesus tem, sem antes entender que Ele tem que ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Por que eu digo isso?
Porque eu vejo pessoas chegando à igreja, frequentando cultos, vivendo a rotina e a dinâmica da igreja, mas não entenderam ainda que a mudança da vida dela passa por Jesus. Se não receber Jesus, se não entender que você precisa ser perdoado, não tem mudança de vida, não tem salvação. O caminho é Jesus. Eu amo tanto aquela música que a gente cantava aqui na ceia tantas vezes, que Ele fez um caminho para mim, onde não existia, onde eu não poderia ir, mas Ele fez um caminho para mim. Eu choro todas as vezes que eu canto, que eu escuto essa música, porque eu fico imaginando, meu Deus, para onde eu iria? Para onde eu encontraria solução na minha vida? Não tinha caminho, querido. Ele fez o caminho para você, para mim, para a gente acessar o coração do Pai. Eu quero terminar Hebreus capítulo 10. Não vou falar da bacia, eu vou deixar para o Bispo Paulo. Mas tem a bacia. Tem que passar pela bacia também, viu, querido? Mas Hebreus capítulo 10, abre comigo aí. É tão lindo, tão libertador que Deus faz na vida da gente. Hebreus 10, versículo 19. Escuta, meu irmão, escuta, minha irmã, o que o Espírito Santo está falando com você hoje. Ele está dizendo assim para nós: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Essa passagem, o livro de Hebreus, ele está mostrando, você pode ler toda essa carta, você vai ver que ele faz a comparação do rito do tabernáculo com aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E agora, pelo sacrifício de Jesus, que pagou todo o preço, que abriu esse caminho para nós, ele está dizendo: tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque o caminho foi aberto. Mas olha, tenham um coração puro, tenham as suas vestes, o seu corpo lavado, quer dizer, pelo batismo, mas um coração sincero para entrar na presença de Deus. Sabe o que o Senhor me falou? Por que o autor precisou encorajar essas pessoas a entrar, a entender que o caminho estava aberto, o acesso estava liberado? Porque muitos ainda não tinham entendido que eles tinham liberdade para entrar por esse caminho. E eu acredito, querido, que tem muitas pessoas hoje ainda que entenderam o sacrifício da cruz, que tem Jesus como Senhor, mas ainda não entenderam até onde elas podem ir. Tem muitas pessoas que ainda estão passando a sua vida cristã no pátio, porque o único lugar que ela consegue, que ela se sente livre para estar, é no pátio. Mas eu vim para dizer para você nessa noite, não é só o pátio que Deus tem para você.
Não é só a congregação dos santos que Deus tem para você. A Bíblia diz aqui claramente: não deixe de congregar, principalmente quando se aproxima o grande dia. Mas tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. Não tenha medo. Não fique acanhado. Porque é para você, meu irmão, é para mim. Quem sabe a sua identidade em Cristo, quem reconhece que é um sacerdote do Senhor, entra pelo caminho, passa pelo pátio, mas tem mais 2 portas para você entrar. Tem o santo lugar para você entrar. E você vai descobrir coisas gloriosas no santo lugar. Tem muita coisa linda de Deus reservada ali para você. Tem muita riqueza de Cristo preparada para você ali dentro. Você já entrou lá? E tem mais, querido. Tem um nível, tem um lugar, tem uma porta dos santos que você pode passar, onde você pode ver a glória do Senhor, onde ali nada mais é importante. Você esquece de tudo. Não tem nada que você leva com você para o Santo dos Santos. É só você e Ele. É você e a presença. Todo mundo, todo o resto não faz sentido. Porque onde tem a presença de Deus, querido, tem tudo. Tem tudo. A sua dor perde o sentido, a sua tristeza perde o valor. As suas lutas, suas preocupações são deixadas para trás, porque no Santo dos Santos é o lugar da máxima, da plenitude, da comunhão sua com o teu Criador, com o teu Senhor. Tem mais para você. Ezequiel foi ensinado pelo anjo que a cada etapa que ele caminhava, as águas do Espírito subiam, as águas do rio aumentavam. Quanto mais você avança no caminho, maiores serão as águas que envolvem você na presença do Senhor. Mas deixa eu te dizer algo. Para a gente chegar nesse lugar, muita coisa tem que ficar para trás. A gente tem que abrir mão de muitas coisas. Eu achei tão impressionante esses dias. Já estou terminando, viu, bispo? Mas esses dias que nós tivemos numa conferência, uma das coisas que mais me impactou foi a palavra do pastor Luciano Subirá sobre jejum. Eu me senti assim, tão pequenininha, tão escondida debaixo da cadeira. Porque ele contou as experiências que ele teve de fazer 40 dias, querido, de jejum só com água. Não foi uma vez só, não, algumas vezes. E ele contou chorando as experiências que ele teve nesse nível de entrega ao Senhor. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou perdendo tempo no pátio, será? Será que já era para eu estar no outro lugar, no outro nível? Eu estou perdendo a oportunidade. Sabe, querido? Às vezes um sacrifício, um jejum, um tempo dedicado a Deus vai levar você a ter experiências que você nunca teve. A gente precisa sair mais desse plano natural, humano, terreno, para acessar níveis mais profundos em Deus, você entende? Mas a igreja do Senhor está se levantando para viver esse novo tempo. A igreja de Jesus está levantando para viver de verdade uma vida espiritual. E a gente vai viver isso como igreja. Nós vamos chegar em lugares, nós vamos contar testemunhos, nós vamos ver experiências gloriosas na nossa vida, nesse tempo que nós estamos vivendo. Vamos sair junto do pátio, vamos entrar no santo lugar,
Sabe que ele no santo lugar não pode entrar sujo, tem que trocar veste, tem que se lavar. Isso Paulo vai falar. Mas precisa, querido. Às vezes, muito burburinho, muita gente. É bom, é maravilhoso, mas tem que ir mais fundo na presença do Senhor. Amém? Quantos querem ser íntimos de Jesus? Quantos querem acessar as câmaras internas do noivo? Quantos querem chegar naquele lugar de intimidade onde o noivo está esperando? Aquele lugar onde você vê os olhos de fogo, onde você dança com Ele, onde você está com Ele, só você e Ele. É isso que Deus tem para você. Fica de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Primeiro passo é o altar. Será que você já passou pela porta? Você já adentrou o pátio do Senhor? Você está em comunhão? Você entende que você é parte de um corpo? Você já está no meio da congregação? Ou você ainda é alguém solitário, isolado, preso nas suas ideias, nas suas convicções? Primeiro você precisa ficar no meio do povo. Precisa acessar o pátio do Senhor. E eu te pergunto nessa noite, como está o teu altar? O Senhor quer nos levar a esse lugar, nesse primeiro momento. O altar é a sua entrega. O altar não é lugar de reivindicar, de cobrar, de brigar, de guerrear, não é. Altar é entrega. Altar é sacrifício. Altar é responsabilidade. É saber que você é um sacerdote. Sacerdotes e sacerdotisas do Senhor Jesus. Tem lenha ainda aí? Será que tem lenha na sua vida para queimar? Será que essa chama pode acender mais hoje? Será que tem algo que você tem que renunciar, confessar, tomar posse do sacrifício de Jesus, o perdão? Mesmo que você esteja chegando aqui hoje desesperado, você pode tocar na ponta do altar, segurar no chifre, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, estou todo errado. Senhor, estou todo confuso, fiz um monte de besteira, mas eu estou correndo para Ti, Jesus. Mas eu estou desesperado por Ti, Jesus. Eu sei que o Senhor é a minha esperança. Eu sei que o Senhor é o meu socorro. Eu seguro nesse altar, Jesus. Eu não solto esse altar, Jesus. Eu preciso do Senhor. Levante o seu altar nessa noite. Vamos adorar. Levante o seu altar. Talvez é um novo altar. Oh, Jesus. Eis aqui, Jesus, teu povo. Eis aqui a tua igreja. Permaneci no teu olhar e consumi. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci no teu olhar e consumi. Eu sou todo teu, fogo em teu
Você precisa renunciar todos os outros amores, tudo que é aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração, tudo que deixa cinzas no teu altar, você precisa tirar nessa noite. Seja muito sincero, seja muito verdadeiro com o Senhor nesse momento. Se aproxime dele com um coração sincero, para que ele comece a fazer a obra na sua vida. Não tem altar sem renúncia, não tem altar sem entrega, não tem altar sem arrependimento. Deixa o Espírito de Deus queimar tudo aquilo que não presta. Deixa o Espírito de Deus queimar tudo que está atrapalhando a sua adoração, a sua vida com Deus. Seja o seu medo, seja o seu pecado, seja os seus apegos, entrega ao Senhor toda idolatria do seu coração a coisas, a pessoas, para que Ele reine, para que Ele governe, para que Ele incendeie o seu coração. Deixa Ele queimar você. É o fogo dos olhos dele que vem. É o fogo dos olhos dele quando olha para ti e te purifica. Te purifica. Há pessoas distraídas, há pessoas desconectadas, há pessoas distantes do altar, há pessoas em que o altar está em ruínas, o altar está abandonado, esquecido. Oh Deus poderoso, resgata o teu altar nessa noite. É uma noite de restauração, é uma noite de posicionamento. O Espírito Santo de Deus está aqui para te revelar quem você é em Cristo, o seu sacerdócio, a responsabilidade que você tem perante Ele. Assume o teu lugar, assume. Homem, assume o teu sacerdócio, assume. O sacerdote, ele ministra em favor dele, em favor do seu povo. É para você mesmo e para a sua família. Mas primeiro é você. Primeiro é sua vida no altar. Para que o Senhor te dê autoridade para abençoar outras pessoas, abençoar sua esposa, abençoar seus filhos. Entenda, assume para você, pega para você, essa responsabilidade é minha. Eu vou tomar posse hoje, eu vou assumir hoje. Esse fogo não vai apagar. Eu tenho lenha, tem lenha, tem lenha, tem lenha, tem lenha. Tem lenha na sua vida para queimar, tem lenha. Deixa o Senhor te mostrar a lenha que você tem aí para queimar, querido. Deixa Ele te mostrar onde você vai pegar a sua lenha. Deixa Ele queimar. Deixa Ele queimar os outros amores. Se renda a Ele. Se renda totalmente. Aleluia, Jesus. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar aqui. Seja entronizado aqui, Jesus. Seja adorado. Mais importante aqui é o Senhor. Nós entregamos, nós deixamos no altar, Senhor, a nossa vida. Nós vamos gastar, nós vamos sacrificar por amor a Ti.
em adoração a Ti. Talvez você essa semana tenha provado um pouquinho do que é se gastar. Eu sei que tem pessoas que tiveram experiências aqui essa semana, que foram experiências novas, de se gastar pelo Senhor. Você fez coisas, você vivenciou coisas, situações diferentes. O Senhor está dizendo: eu estou te mostrando, eu estou te ensinando o que é se gastar por mim, pelo meu reino. Receba a revelação da importância desse altar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe a nossa gratidão pela exposição da Tua palavra, pela graça, pela misericórdia. Querido, deixa eu te falar duas coisas. A gente precisa aprender a honrar a palavra do Senhor e quem traz. Fico vendo às vezes as pessoas ministrando tanta graça, tanta revelação, tantas palavras saem da boca e entram no nosso coração, explode o nosso coração. Mas isso não é um privilégio meu. A palavra do Senhor é viva. A pastora Carla pregando aqui, coisas borbulhando que eu nunca tinha pensado. Eu sou casado com ela, inclusive, né? Se você não sabe. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Ela é viva. Ficamos quase uma semana em conferência, ministrações, 4 ministrações por dia. Cada palavra explodindo dentro da gente, explodindo, né? Explodindo. Palavras que a gente já conhecia, textos que a gente está careca de saber. Mas a palavra é viva. Reconheça a palavra do Senhor e reconheça quem traz a palavra do Senhor. Porque quem traz é um canal de Deus. Aprenda isso na sua vida. Você vai viver experiências fantásticas na sua vida.